vamos partilhar um pouco agora desta serva tão maravilhosa do Senhor, a Virgem Mãe de Deus, nossa mãe da igreja, e com humildade, soube guardar, soube levar a palavra de Deus nos momentos necessários, nos momentos decisivos. Mas o que mais me chamou a atenção, desde que eu comecei a minha caminhada a respeito de Nossa Senhora, foi a primeira vez que eu li o Evangelho de São Lucas, é que Nossa Senhora tinha uma virtude que nós cristãos devemos ter. É realmente aquela virtude, eu não diria do silêncio, mas do acolhimento, da decisão da palavra de Deus. Ela tem a virtude do silêncio, sim, mas ela tinha a virtude principalmente do acolhimento da palavra de Deus. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, logo no início, nós vamos ver. Ah, tá certo. Eu até prefiro mesmo ficar embaixo. Eu prefiro ficar aqui. Eu providenciado aqui. E ela, com esta virtude do acolhimento da vontade de Deus, porque até então ela tinha acolhido a palavra de Deus, porque ela também está sendo formada por sua mãe, por seu pai, porque a Virgem Mãe de Deus era de uma tradição muito rígida, era a tradição judia, judaica, e era muito rigorosa, e as suas orações, as suas colocações diante de Deus eram disciplinadas, tudo tinha uma disciplina. E a Virgem Mãe de Deus, ela seguia, ela foi formada dentro desta disciplina, ela foi forjada, vamos dizer assim, no sentido não de força, mas ela foi feita, construída dentro dessa disciplina. Que se nós passássemos a estudar, nós vamos perceber que os judeus, eles são rígidos, eles são disciplinados. Só para vocês terem uma ideia, os judeus não proferem palavras ruins. Há uma história que se conta, não sei se eu contei aqui no ano passado sobre isso, que um dia nas ruas de Israel, Tel Aviv, lá na capital, havia um judeu correndo na frente, dobrado, e o outro atrás, praguejando dele. E aí na frente perguntaram: por que você está correndo dobrado, senão para as palavras não pegarem em mim? Tamanha, é a formação que eles têm daquela palavra. E ele não queria que as palavras nem pegassem dele, ele corria baixado na frente do outro ali. Então, a Virgem Mãe de Deus, ela foi formada nessa disciplina, nessa ordem, vamos dizer assim. Mas aí, quando chega então o Senhor, através do seu anjo, e lhe anuncia, ela fielmente acolhe, ela fielmente obedece. E aí depois nós vamos ver, no decorrer do Evangelho de Lucas, logo no início, que por 3 vezes nós vemos a expressão assim, que Nossa Senhora guardava no seu coração. Se nós pegarmos aí o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que Nossa Senhora guardava no seu coração. Logo no início do Evangelho de São Lucas, por 3 vezes a gente vê essa frase. No capítulo ali do 38, versículo 38, até o capítulo 3, a gente vai encontrar isso aí. Acho que até o finalzinho do 2, na verdade, nós vamos encontrar. Então, essa virtude do acolhimento de quê? Da vontade, da palavra de Deus, que é fundamental na nossa caminhada carismática. Não se concebe, não se entende um carismático que não lê a palavra de Deus. Não se concebe, como não se compreende um carismático que não ore numa determinada hora, elevando a voz. Todo carismático eleva a voz, eleva os braços, empurra, é o nosso jeito de ser. Do mesmo jeito, ali a disciplina da Nossa Senhora, não estou dizendo que Nossa Senhora era carismática, não, certo? Mas eu posso até dizer que vou dizer que baixinho para vocês. Causa do seu acolhimento à palavra de Deus.
do seu amor. Eu poderia até dizer assim, o seu apego à vontade de Deus. Porque Nossa Senhora se apegou à vontade de Deus para a vida dela. E meus irmãos, não é fácil. Daqui a pouco eu vou pegar um trecho aqui, do profeta Jeremias, para a gente perceber o que acontece com quem aprisiona a palavra no coração, com quem aprisiona a palavra dentro de si. E Nossa Senhora não aprisionou. A prova é que nós temos Jesus, nós temos a salvação, porque ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu tive a curiosidade de pegar. Tudo bem. Eu tive a curiosidade de pegar algumas traduções da Bíblia. Eu estou aqui com a TED, né? Tem conhecido da gente, a Ave Maria, mas eu peguei uma mais recente, que é a Palavra de Deus na linguagem dos nossos dias, vocês devem ter aí. E a gente vê as colocações diferentes de tradução para tradução. E é interessante a gente às vezes pegar e ler, não para saber por saber, mas para a gente ir compreendendo, porque às vezes a gente lê tanto de uma forma, e aquela forma muitas vezes não diz tudo. E aí a gente pega uma outra tradução e vai ler, e a gente entende às vezes por uma palavra diferente, a gente entende numa outra dimensão, a gente entende numa outra situação, até para a nossa vida, para a nossa caminhada. E é assim que a Virgem Mãe de Deus, com certeza, se colocava ali diante da vontade de Deus, se colocava ali diante daquilo que Deus queria para ela, e automaticamente daquilo que Deus queria para Jesus, depois que Jesus nasceu. E Jesus foi educado na mesma linha de Nossa Senhora. Tem uma músicazinha que a gente canta na hora da comunhão, que diz assim: fui judeu plenamente, na cultura, na mente. Vocês lembram dessa música? Aquela música está se referindo a Jesus. Jesus, ele foi judeu plenamente, do mesmo jeitinho, seguindo a mesma linha. Por quê? Porque a Virgem Mãe de Deus foi educada naquela linha e ensinou Jesus da mesma forma. Aí, a partir de Jesus, nós temos o cristianismo. A partir de Jesus Cristo, nós temos o cristianismo. Mas o próprio Jesus, ele foi educado na linha judaica. Vocês sabiam que muitas coisas que acontecem na nossa Santa Missa vêm da tradição judaica, embora não seja o assunto? A gente pode voltar depois para ver isso. Mas muitos ritos vêm da tradição judaica. Muitos. A Santa Missa, por exemplo, eu não sabia, fiquei sabendo uma confissão. Há muito tempo. Não tenho vergonha de dizer isso não. A Santa Missa, eu achava, olha a minha missa, eu achava que a Santa Missa era um louvor a Jesus. E é Jesus porque ele está na Santíssima Trindade, mas a Santa Missa é um louvor ao Pai, a Deus Pai. O sacrifício do altar é de Jesus, mas a missa é um louvor a Deus Pai. Por isso que a gente canta o santo. E vem aí entra a tradição judaica, mas eu não quero me deter nisso. Uma outra oportunidade a gente pode conversar. Eu quero voltar aqui então para nós. Quero voltar aqui, rapaz, eu fico impressionado. Toda vida que eu estou pregando, né, seja no culto, seja o que for, Deus manda assim uma criança passar e olhar para mim. O Deus aqui olha para mim. E eu fico maravilhado. Né? Então, a Virgem Mãe de Deus educou Jesus ali, naquela disciplina. E a gente vê por várias vezes no Evangelho que Jesus ia orar. Nós vemos claramente no Evangelho, salvo engano aqui de Marcos, se não me engano é Marcos, que diz que Jesus levantava de madrugada para ir orar. De madrugada. O sol ainda nem tinha nascido, Jesus levantou e foi orar. Não é assim que tem no Evangelho? Então é a disciplina, Quantas vezes nós somos assim, indisciplinados, né? Eu confesso a vocês que não foi muito fácil eu me disciplinar para a oração, porque eu queria orar em todo canto, toda hora, e é salutar, né? Porque tem donas de casa, por exemplo, que aqui levam